Oi, gente, vamos falar hoje sobre futebol, o assunto do momento. E é claro que eu não ia deixar de falar um assunto como esse. É claro que eu não vou falar de futebol, né? Vamos falar sobre um assunto muito importante que está acontecendo na Copa do Mundo, que é Virgínia e Vini Júnior. Vocês não acharam que eu fosse comentar sobre futebol, mesmo porque o jogo tá tão ruim que não tem nem assunto para comentar, né? Nem comentarista tá conseguindo falar sobre isso. Não tem muito o que dizer. Então vamos falar sobre isso, sobre a Virgínia e o Vini Júnior. Porque, gente, esses assuntos me fez pensar muito em como que nós somos hipócritas, todos nós. A Virgínia postou recentemente um caixão de flores que ela ganhou. E, e as pessoas ficaram muito bravas, muito nervosas, porque supostamente ela estaria voltando com ele, então ela teria supostamente perdoado uma traição. Isso me fez pensar em como que todos nós somos muito hipócritas, porque, gente, vamos ser sinceros. Existem vários temas desse assunto e não tem como não falar, porque. E não tem como não dizer nada, porque a partir do momento que é postada a vida dela, ela está dando margem às pessoas comentar. E nem todo mundo vai concordar e vai achar legal. Mas eu fico pensando como que nós somos. Porque todo mundo diz que a Virgínia está. Gente, eu não sou fã da Virgínia, tá? Nem hater. Ela é só uma pessoa. E eu não tenho o que fazer, vou falar da vida dela. Mas não sou nem um pouquinho fã, não. Então, o que eu tava falando mesmo? Então. Não sou fã porque eu também não conheço ela, não sigo certinho, nem sigo, então não tem como eu saber, eu só sei o que eu vejo por aí. E aí isso me faz pensar. Porque assim, quantas pessoas que vocês conhecem, porque todo mundo fala que não tem motivos para a Virgínia estar com o Vini Júnior, a não ser para ganhar alguma coisa, visibilidade, alguma coisa. E aí eu fico pensando, é que para mim, no meu mundo, é muito difícil entender alguém que realmente faça tudo pelo dinheiro, sabe? Fazer isso tudo para poder, bom, no caso dela, para poder aparecer. Eu acho muito difícil pensar isso. E isso me faz pensar, porque todo mundo fala que realmente o único motivo dela estar com o Vini, sei lá, Vini Júnior é por causa de interesse. Só que eu fico pensando, quantas mulheres, quantos homens, como o Vini Júnior, parecidos fisicamente com ele, vocês conhecem? E eu conheço de verdade, alguns até que são da favela, que são usuários de drogas e que trabalham com essas coisas assim de drogas, e ainda eles têm mulheres que brigam por eles da favela. É sério, elas brigam por eles e eles não têm nada. E elas brigam por eles, elas saem um tapa por eles. E a única coisa que ele tem é a fama dele na favela só. E não só na favela, gente, na vida, sabe? Quantos homens que são parecidos com o Vini Júnior que tem mulheres que são casados, que tem pessoas que realmente têm uma atração por eles. As pessoas, elas são tão preconceituosas que elas não conseguem imaginar que um homem como ele possa realmente ter alguém que goste dele pelo que ele é ou como ele é. E aí eu fico pensando também, tá, mesmo que seja interesse, mesmo que ela esteja por interesse. Você que tá aí me assistindo, que provavelmente tem um namorado que no máximo paga uma coxinha para você, aquela coxinha, sabe, azeda do terminal, e que ele se acha por isso. E que no dia dos namorados ele te dá um presentinho assim, que você vê que ele nem se esforçou, nem um caixão ele não te deu. Ele nem se esforçou. Não que eu acho que o Vinícius Júnior tenha escolhido aquele caixão, mas ele deve ter pedido para alguém comprar, porque não é possível. Mas ele nem se esforçou, nem no bolso, sabe? Aquele homem, sabe, que ele vai, ele não te dá nada. Tudo que ele te dá, ele se acha, porque ele acha que ele está sustentando você por causa de uma coisinha ou outra que ele te dá. Você que é casada, que seu marido chega em casa, que diz todos os dias que está cansado, como se você não tivesse trabalhado, como se só ele sustentasse a casa. E aí você fica com ele
infeliz. E ele não te dá nada demais. E você ainda tá com ele. Mesmo assim. E tem muitas que não têm possibilidade de separar porque, ou porque tem filhos, ou porque a sociedade diz que ela tem que aguentar, que o casamento é bom, porque para o mundo, se o seu casamento é perfeito, você tem que continuar com ele. Porque você seria uma pessoa ruim se você fizesse ou quisesse uma coisa diferente. Então, quantas mulheres que mantêm relacionamentos não é por interesse, por necessidade. Quantas mulheres e não ganha nem uma bolsa cara por isso, não ganha nem um caixão, não ganha nada, e o marido se acha e acha que está dando muitas coisas para a esposa. E aí você fala, mas eu aguento, mas traição eu não aguento. Gente, será mesmo? Porque às vezes o seu marido não te trai porque ele não tem a competência ou a capacidade, assim, de poder fazer isso. Porque, pô, olha só, imagina você que tá aí, quantas e quantas vezes o seu marido fica no Instagram olhando, curtindo e vendo outras mulheres. E não que as pessoas curtam coisas só por causa de interesse, porque tem muitas pessoas que eu curto coisas e que não tem interesse nenhum, que é apenas para poder incentivar elas de alguma forma. Mas, muito antigo, né? Meu marido mandou uma mensagem. Então, mas quantas pessoas que vocês conhecem que, de uma certa forma, precisam. Do que eu estava falando? Peraí que eu tenho que lembrar. Lembrei. Então, quantos homens que ficam olhando, desejando outras mulheres, às vezes ele não está saindo te traindo, mas ele está ali o tempo inteiro só pensando em outras mulheres. E às vezes, quando ele está no serviço, ele pode não fazer nada de errado, porque às vezes, por exemplo, no serviço, ele pode não fazer nada de errado, mas de uma certa forma ele paquera com outras mulheres, ele fica de gracinha, fica de sorrisinho, e você sabe disso, e você aguenta isso. E aí, nós mulheres passamos o tempo inteiro julgando, o tempo inteiro criticando as mulheres que, de uma certa forma, perdoa a traição, que às vezes não é nem traição, gente. Porque, tipo, olha, ela ficou casada não sei quantos anos. E aí, ela se separou. Eu acho dificilmente que uma mulher que está em um relacionamento sério, quando se separa, vai querer alguma coisa séria também. É claro que eu sou extremamente contra você envolver filhos se você não tem o objetivo de ficar em um relacionamento. Nunca, nunca. Você nunca se aproxima seu filho de uma pessoa que você não tem a certeza que você quer levar ela para sua vida. Mas, é, mas às vezes ela nem quer nada também. Às vezes é só uma coisa assim, ela tá ganhando, porque todas as vezes que alguém faz ou fala dela, ela tá ganhando visibilidade. E aí, você tá ali, ela tá ganhando, ele também, porque ela é uma mulher muito bonita, muito interessante. Então, os dois estão ganhando. Os dois não têm nada sério um com o outro, eles não são casados. Então, se um ou o outro aceita, quantas mulheres não aceitam? E que não são julgadas por isso, porque para a sociedade elas estão fazendo tudo que é certo. E aí, aí fica assim. Marido frustrado em casa porque não está feliz com a esposa, a mulher frustrada que sabe que o marido não é feliz com ela, e aí os dois naquele relacionamento porque a sociedade diz que você tem que fazer isso. E aí é, eu fico pensando assim, porque eu não tô falando. Não, aí eu fico pensando assim. E aí eu fico pensando, todas as vezes nós fazemos tudo o que as pessoas acham que a gente tem que fazer. A partir do momento que você se casou e teve filho com essa pessoa, você precisa ficar casada com ela. Porque a sociedade diz que isso é o certo. E aí, a partir do momento que você, que tem que ser assim, todo mundo acha que essa pessoa é perfeita para você. Essa pessoa, ninguém sabe como que é essa pessoa quando tá com você dentro de casa, mas aparentemente ele é perfeito, ela é perfeita, então vocês precisam ficar juntos porque todo mundo diz que tem que ser assim. E aí você passa a sua vida infeliz vivendo para agradar outras pessoas. E, na verdade, tá todo mundo morrendo de inveja. Porque, mas eu não tenho inveja porque aquele homem é muito feio, mas olha a vida que ele pode dar para ela.
Que vida que você não. Uma vida que você gostaria de ter. Você, não, você gostaria também de ganhar um caixão de flores. Eu tenho certeza. Você não tem nada para fazer com ele? Não. Vai murchar e você vai jogar fora? Claro. Mas você queria um caixão de flores só para você postar para dizer que você ganhou. Eu tenho certeza que você queria. Algumas mulheres são muito hipócritas, muito mesmo. Elas vão, por exemplo, uma mulher, às vezes até casada, ela se arruma e vai numa festa e todas as mulheres, todas entre aspas, é claro, olha e fala, isso daí certeza trai o marido. Ou então, os dois estão passando por alguma crise, os dois não estão felizes, porque a mulher não pode se cuidar ou ser bonita com um homem se ela não tiver, se ela não tiver feliz com ele. E aí, às vezes, você passa o tempo inteiro vivendo o casamento que as pessoas acham que você precisa viver e na verdade você fica só o tempo inteiro também no Instagram olhando a vida de pessoas como a Virgínia ou de outras pessoas, às vezes até próximo de você, e pensando, e se eu tivesse a vida dela? E se eu tivesse o marido dela? E se eu fosse ela? E aí você morre de inveja e você queria, às vezes, tudo que você queria era poder se sustentar e não precisar ficar aguentando seu marido, conformar com aquele namorado que também não te trai, mas que ele passa o tempo inteiro no Instagram olhando outras mulheres e você vive com isso como se eu terminar com ele eu vou achar outro que vai ser igual e vai mesmo. Vai achar outro que vai ser igual. Então, gente, eu acho que a gente condena muito. As, as pessoas passam o tempo inteiro tentando agradar o mundo, tentando agradar e viver de acordo com o que o mundo acha que precisa viver. E sabe que o fato de eu ter. Porque vocês sabem, eu não. A parte do meu cérebro que funciona como raciocínio lógico, ele foi meio danificado. Então, dificilmente eu consigo ter o raciocínio lógico de pensar e dizer antes. Normalmente eu digo antes de pensar. E aí, isso é tão é ruim, porque afasta muitas das pessoas. A maioria das pessoas que ficam próximas é porque realmente são obrigadas. Mas isso é tão libertador, sabe? Eu dizer o que eu quero, dizer quando eu gosto, dizer, sabe? É tão libertador você dizer o que você sente e não ter que ficar pensando o tempo inteiro. E se eu disser isso, eu posso ofender isso, ou eu posso magoar aquilo, ou, eu vou ter que fazer isso porque todo mundo acha que isso precisa ser feito e eu não me importo, porque eu não consigo me importar, não dá tempo, eu falo antes. Então, se alguém fala para mim, você precisa fazer isso porque é o certo, eu falo, não, eu não acho que é certo. E simples assim. E aí as pessoas que querem estar perto de mim, elas precisaram se adaptar a isso, ou elas vão ter que se afastar. E sim, tem gente próxima a mim, que é bem próximo da família mesmo, que não suporta isso. Mas eu não tenho culpa, eu sou assim, e as pessoas deveriam ser assim. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque meus finados vô e vó, que já faleceram, eu lembro, eu tenho poucas memórias deles, mas eu tenho uma específica dos dois, assim, uma de cada, que é muito forte. Primeiro que o meu avô, ele bebia muito, ele jogava muito, ele estava sempre buscando prazeres imediatos. E a minha avó, ela era tão infeliz, coitada, tendo que aguentar aquele marido ruim dela, porque meu avô era maravilhoso, como avô. Mas como marido, ele não era bom, ele ficou bom no final, quando ele estava mais velho. E aí, eles viviam aquele casamento tão triste, mas era o casamento ideal. Os dois eram casados na igreja, os dois eram felizes. Os dois tinham filhos, criavam seus filhos. Meu avô fazia, aprontava, fazia as coisas, mas a minha avó aguentava. Ela era uma mulher forte, uma mulher decente. E aí, quando depois meu avô faleceu, passou alguns anos, minha avó começou a ter Alzheimer, e eu sempre perguntava para ela, avó, você foi feliz? Como que era? E aí a minha avó falava, eu fiz o que era certo, minha filha. E ela fez o que ela achava que era certo. Sabe as memórias felizes que ela tinha? Ela costurando um vestido de noiva, ela criando os filhos, um Natal ou outro.
mas ela nunca teve um momento feliz dela, ela nunca fez nada. E às vezes, gente, a gente precisa errar, e a gente precisa cometer erros, e a gente precisa fazer coisas erradas. Às vezes a gente tem a vida tão perfeita, perfeita, claro, perfeita para os outros, né? Às vezes a gente tem a vida tão perfeita, um marido bom, os filhos bons, uma vida boa, confortável, você paga suas contas, e aí tem alguma coisa que falta. E aí, às vezes, a falta é um erro. E aí você precisa cometer esse erro. E todo mundo. E a sociedade diz: não, você não pode cometer nenhum tipo de erro. Mas às vezes você precisa errar, porque você precisa viver isso. Faz parte do seu destino ou da sua escolha. E o que eu quero dizer com isso? É para todo mundo sair traindo? Não, não é. Não, não façam isso. Não, não façam com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Não, não é isso. Não é para ninguém trair. E também não é para. Eu só quero dizer que se você tem vontade de fazer alguma coisa que não vai magoar ou prejudicar a outra pessoa, faça. E às vezes pode ser que alguma coisa ou outra vai prejudicar a outra pessoa ou magoar, mas aí você precisa fazer, então faça. Não, vamos julgar, gente. Todo mundo fica morrendo de inveja. Todo mundo queria ter a vida que ela tem. E aí tem gente que fala assim, não, eu não gostaria, eu gostaria sim. Às vezes não toda a vida que ela tem. Mas uma coisinha ou outra que ela tem, você gostaria de ter, você gostaria de fazer, porque é perfeito, assim, da maneira dela. Eu não trocaria a minha, o meu casamento e os meus filhos por uma vida igual a dela. Não. Mas talvez eu me venderia por alguma coisa ou outra. Não sei. Inteiro querendo criticar ou julgar as outras pessoas, e aí a gente não percebe que a gente também comete erros. E às vezes erros bem parecidos. E aí a gente fica lá, a gente acaba sendo uma hipócrita mesmo, porque faz coisas erradas parecidas. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só tô dizendo que tá todo mundo morrendo de inveja dela. E pronto. É isso. Mas assim, eu sempre digo para mim mesma que todas as vezes que eu sinto que tá me faltando alguma coisa, porque às vezes é assim, nossa, tá tudo bem no meu casamento, tá tudo bem com meus filhos, tá tudo bem com tudo, e ainda falta alguma coisinha, e eu fico, gente, o que que tá me faltando? Eu sempre costumo dizer pra mim mesmo que isso quando tá faltando é Deus, é alguma parte da fé, mas isso faz parte do ser humano, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa, porque a gente, isso é um processo de evolução, alguma coisa sempre vai nos faltar. É muito complicado isso. O problema é que, na verdade, o que me incomoda nisso tudo é que as pessoas acham. Duas coisas que me incomodam nisso tudo. Primeiro é o preconceito imenso, que as pessoas acham que ninguém pode gostar do menino por causa da aparência dele, da cor dele, ou porque, sabe, eu acho que ele deve ser uma pessoa legal, deve ter alguma característica legal e ele é bonito para algumas pessoas. Às vezes para você é feio e é difícil para você acreditar nisso, mas existem mulheres que são atraídas pela beleza dele. E também eu acho um absurdo as pessoas achar que ela precisa ficar o tempo inteiro, como que eu posso dizer, fazendo de tudo para poder aparecer ou ganhar dinheiro. Gente, eu não sei. Eu não consigo imaginar uma pessoa que precise, de verdade, se meter em tanta confusão, sabendo que é tão famosa e tão rica. Porque já não é possível que exista uma ambição ao ponto da pessoa já estar no topo e ela querer subir ainda mais e se magoando por isso. Porque, de uma certa forma, ela está sendo magoada, porque todos os comentários que as pessoas fazem dela é algo que deve ferir e deve machucar. Não que ela fique olhando, mas, sei lá, chegou num lugar onde ela não deve precisar mais ficar por qualquer coisa, sabe? Eu acho que ela só fica se ela realmente quiser. E também por que é tão difícil das pessoas entender que às vezes ela gosta dele. Às vezes não ama, mas gosta, tá gostando. Gente, não é possível, gente, não é possível. Eu não vejo. Eu não vejo ele um homem feio, assim, igual as pessoas falam. Eu não vejo. Eu acho que isso é muito mais preconceito. Preconceito é uma coisa que existe e que sempre vai existir, não tem jeito. E é muito triste mesmo, ver uma pessoa que é assim.
ver que existe um mundo tão racista, assim, tão preconceituoso, e que existem mulheres que acham que uma mulher, para poder chegar no topo, ela precisa de um homem. Gente, ela não. É que todo mundo. É que ela já. Todos os namorados dela eram famosos, né? Mas eu acho que. Não, claro, ajudou, ajudou. Mas, gente, ela não é o que ela é por causa de homem. Ela é o que ela é porque ela é muito inteligente. Que mania que os homens, que o mundo tem de achar que uma mulher só consegue uma coisa porque o homem está atrás. Ajuda, claro que ajuda, né, gente? Mas não é tudo, né? Muitas vezes, muitos homens estão nos lugares onde eles estão por causa das mulheres deles. O meu marido, por exemplo, o meu marido, por exemplo, quando eu conheci ele, ele não tinha ambição nenhuma. Mesmo assim, tendo uma vida confortável, ele não era uma pessoa ambiciosa, assim, que não tinha vontade nenhuma, assim, de conquistar as coisas. E até hoje ele é assim, tá? Ele não tem nenhuma. E aí, muitas vezes, eu tenho que empurrar o meu filho, vamos. Não é assim, você consegue mais. E não é por querer ser melhor do que os outros, ou não, é só, às vezes, até por um desafio pessoal, sabe? Para você mostrar, nossa, eu consigo isso, eu tenho a capacidade de fazer isso. É importante que o ser humano, ele passe o tempo inteiro como se diz, se testando e vendo suas capacidades, porque quando você chegar num ponto na sua vida que você não testa os seus limites, não testa a sua mentalidade, não testa a sua cabeça, não testa as coisas, você está pronto para morrer, já acabou tudo. Você sabe que quando eu tive o meu diagnóstico de perda de memória recente, o médico disse que eu nunca poderia parar de estudar, que eu nunca poderia parar. Se eu desligasse meu cérebro, eu ia perder todas as memórias. E, e eu nunca desligo. Eu fico aqui falando sozinha. Eu nem sei se alguém vai ver, mas eu fico aqui falando sozinha. Porque eu preciso eu preciso raciocinar o tempo inteiro. Eu preciso fazer com que o meu cérebro funcione o tempo inteiro. Porque o dia que eu parar, a minha vida não vai ter mais sentido. Então, eu não sei não onde que eu estava falando, do que eu estava falando, me perdi. Mas a verdade é que a gente tem que falar deles também, porque também vamos falar o que da Copa, né? Vamos falar da vida deles, que é o mais interessante. Mas, mas a verdade é que tá todo mundo morrendo de inveja, que ela ganha caixão de flores, ninguém tem caixão de flores. Se você, gente, sinto muito você que tá me assistindo aí, mas infelizmente se você morrer hoje, você não vai conseguir ganhar muitas flores. O máximo que seu marido, sua mulher ou seu namorado, sei lá, que vai fazer por você é comprar uma coroa. E ele vai parcelar em 3 vezes no cartão, que é o limite que pode parcelar. Não dá para parcelar mais do que isso. Bom, pelo menos na minha cidade não tem como. Então, olha, ele vai terminar de pagar os 3 meses, ele já vai ter esquecido um pouquinho de você. E ele vai ficar pensando, gente, podia ter comprado mais barato. Não, não vai ter esquecido, não, mas é verdade, gente. Infelizmente, a realidade é essa. Que todos nós gostaríamos que alguém, sei lá, se dedicasse pelo menos a comprar um caixão pra gente, né? Sei lá do que eu tô por que eu tô falando disso, como que eu cheguei até esse assunto, e eu não sei como que meu cérebro foi chegar nesse raciocínio. Eu só tô pensando mesmo. As flores são feias, mas se quiser me dar uma coroa de presente, se meu marido quiser me dar uma coroa de flores, eu aceito, né? Vou tirar foto com ela depois. Ai, meu Deus. Não, o dia que meu marido chegar com uma coroa de flores, eu vou saber que ele fez coisa errada. Finalizar esse vídeo, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Muito importante mesmo. Vocês preferem o quê? Eu estou falando de estética, de beleza. Vocês preferem o Vini Júnior, que é milionário e que vai te dar caixão de flores, ou, estou falando de beleza, estética, não de chifres, ou vocês preferem o Caio Castro dividir na conta? Não que, não que nós não possamos comprar nossos próprios.
caixão de flores, porque eu sou uma mulher empoderada. Eu consigo comprar minha flor se eu quiser. Eu trabalho. Não um caixão de flores, mas eu trabalho. Eu consigo comprar uma flor se eu quiser. Mas, gente, na minha opinião, ser mimada é muito bom. Se ganhar um caixão de flores, você vai olhar para ele e vai pensar, gente, quando que eu vou ser enterrada agora? É não. Mas é bom ganhar bolsa cara, de luxo. Quem não gosta disso? Não que você não possa comprar sua própria bolsa cara para a prestação. Mas quem não gosta disso? Ah, não sei. Tá aí a pergunta. Você prefere o quê? Ser mimada ou dividir